Meu nome é Camila, tenho 34 anos, e o dia em que minha própria família me humilhou na frente de todos foi também o dia em que descobri quem realmente importava na vida da minha avó. A partir de agora, irmãzinha, a herança da vovó vai para minha conta. Você não merece nada, só as sobras. Minha cunhada Jéssica disse rindo, com aquele sorriso de quem achava que tinha ganhado o jogo antes mesmo de começar. Eu engoli em seco e não respondi. Meu irmão Ricardo estava ao lado dela, com o braço em volta da cintura dela, me olhando como se eu fosse uma estranha na casa onde cresci. Eles não sabiam, mas naquela manhã eu tinha recebido uma ligação do Dr. Augusto, o advogado da vovó Helena. E o que ele me contou mudou tudo. Naquela mesma noite, quando o envelope marrom chegou na casa deles por motoboy, eu ouvi os gritos desesperados do outro lado da linha. E finalmente, depois de 5 anos de humilhações, eu sorri. Deixa eu te contar desde o início. Eu e Ricardo sempre fomos próximos quando crianças. Ele era 4 anos mais velho, me protegia no colégio, dividia o último pedaço de bolo comigo. Lembro de uma vez, quando eu tinha 8 anos, um menino na escola me empurrou no recreio e arranhou meu joelho. Ricardo tinha 12, mas desceu do ônibus dele e veio correndo até o meu colégio só para ter certeza que eu estava bem. Ele era assim, protetor, presente, meu herói. Nossa mãe morreu quando eu tinha 16 anos, câncer que levou ela em 8 meses. Lembro do último dia dela no hospital, segurando minha mão com aquela força que ela já não tinha mais. Cuida do seu irmão, Camila. Vocês só têm um ao outro agora, ela disse. Eu prometi. E naqueles primeiros anos, depois da morte dela, a gente cumpriu. Ricardo e eu contra o mundo. Meu pai nunca se recuperou. Vivia mais no trabalho do que em casa, como se cada cômodo guardasse a lembrança dela. A sala onde ela assistia novela. A cozinha onde ela fazia brigadeiro todo sábado. O quarto deles, que papai transformou em depósito porque não aguentava entrar lá. Foi a vovó Helena quem nos criou de verdade. Ela morava em Higienópolis, numa casa antiga de 3 andares que valia, fácil, uns 3 milhões de reais. Uma dessas casas com pé direito alto, azulejos portugueses na cozinha, jardim nos fundos com uma jabuticabeira centenária. Passei todos os finais de semana da minha adolescência naquela casa. O cheiro de bolo de fubá saindo da cozinha, a voz dela cantando MPB enquanto regava as orquídeas da varanda. Ela tinha 18 orquídeas, cada uma com nome. A favorita dela se chamava Clarice, uma phalaenopsis branca que florescia 2 vezes por ano. Tudo mudou há 5 anos, quando Ricardo conheceu Jéssica num cruzeiro para o Caribe. Ele tinha acabado de receber uma promoção no banco onde trabalhava. Estava ganhando bem. Decidiu comemorar com uma viagem. Voltou noivo, depois de 15 dias. Camila, eu conheci a mulher da minha vida. Ele me disse no telefone, eufórico. Você vai amar ela. É incrível, linda, inteligente, engraçada. Jéssica tinha 29 anos. Era bonita daquele jeito estudado. Cabelo sempre impecável, com aquelas luzes californianas que deviam custar uma fortuna para manter, unhas sempre feitas, roupas de marca com as etiquetas estrategicamente visíveis. Ela trabalhava como gerente de uma loja de cosméticos em um shopping de luxo, mas vivia como se ganhasse 10 vezes mais. Carro importado, bolsas caríssimas, sempre postando fotos em restaurantes caros no Instagram. Na primeira vez que ela veio almoçar na casa da vovó, eu percebi a forma como ela olhava os quadros, os móveis antigos, as pratarias. Não era admiração, era cálculo. Eu vi quando ela pegou o celular e disfarçadamente tirou uma foto do lustre de cristal da sala de jantar. Vi quando ela passou a mão no mármore da mesa da varanda e murmurou algo sobre "deve valer uns 50 mil". Dona Helena, essa casa é maravilhosa, ela disse naquele domingo, passando a mão no aparador de jacarandá da sala de jantar. Deve valer uma fortuna, né? Vovó sorriu, mas era aquele sorriso educado que ela usava quando não gostava de alguém. O canto dos lábios levemente levantado, mas os olhos sem brilho. É herança de família, querida, não tem preço. Ah, mas tudo tem preço, Jéssica respondeu e deu aquela risadinha que eu ia aprender a odiar, aguda, forçada, que terminava com um suspiro. Imagina quando o Ricardo herdar isso aqui. Vamos reformar tudo, né, amor? Modernizar, essas coisas antigas ocupam muito espaço. Dá para fazer um conceito aberto, minimalista, sabe? Eu vi a mandíbula da vovó travar. Ela tinha 82 anos, mas a mente afiada como sempre. Naquele momento, algo mudou no olhar dela. Ela olhou para mim, depois para Ricardo, que sorria orgulhoso ao lado da namorada, completamente alheio ao desconforto que Jéssica estava causando. Ela não disse nada, mas eu conhecia minha avó.
O silêncio dela era mais eloquente que qualquer discurso. 6 meses depois, eles casaram. Vovó estava lá, elegante como sempre, de vestido azul marinho e o colar de pérolas que ela usava em ocasiões especiais, mas percebi que ela mal conversou com Jéssica durante a festa. Quando tiraram a foto oficial da família, vovó estava ao meu lado, não do lado de Ricardo. Na hora do brinde, ela levantou a taça e disse apenas: "Desejo que vocês sejam muito felizes." Não disse "felizes para sempre." Não disse "que Deus os abençoe." Só aquilo, curto, seco, formal. Eu era madrinha. Usei um vestido azul marinho que a própria vovó tinha me ajudado a escolher. Fomos juntas na Daslu. Ela insistiu em pagar. "Você vai estar linda, minha neta. Não deixa ninguém te fazer sentir inferior nesse dia, ouviu? Você é tão importante quanto qualquer um ali." Naquela noite, ela me puxou para um canto reservado do buffet, longe da música alta e das pessoas dançando. "Camila, minha neta," ela disse, segurando minhas mãos com aquela força surpreendente. "Você sempre foi a sensata, a que me ouve, que cuida de mim de verdade, não por obrigação." "Vovó, o que a senhora está dizendo?" "Só estou dizendo que eu vejo as coisas, filha. Eu vejo." Ela apertou minha mão mais forte, os anéis dela frios contra minha pele. "E quando chegar a hora, você vai entender tudo. Confie em mim. E, principalmente, confie em você mesma." Eu não entendi naquela noite, mas guardei aquelas palavras como um amuleto. Os meses seguintes foram uma descida lenta para o inferno. Jéssica começou a envenenar Ricardo contra mim. Sutilmente no início, como todas as manipuladoras fazem. Depois com mais ousadia, conforme percebia que estava funcionando. Começou com comentários pequenos durante os almoços de domingo. "Ai, Camila, você não vai comer mais uma fatia de torta não, né? Já tá tão cheinha. Tem que cuidar, senão depois não arruma ninguém." Vovó intercedeu na hora. "Jéssica, na minha casa não se comenta o corpo das pessoas. Aprenda isso." Mas Jéssica só riu. "Nossa, dona Helena, foi só uma brincadeira. A Camila sabe que é de boa, né, cunhadinha?" Eu só sorri, mas por dentro algo se rompeu. "Ricardo, você viu que sua irmã veio com essa roupa de novo? Será que ela não tem dinheiro para comprar roupa nova? Porque se for isso, a gente pode ajudar, né, amor? Fazer uma vaquinha." Ela disse isso alto o suficiente para eu ouvir, mas fingindo que estava sussurrando. Eu estava usando uma blusa que tinha comprado 3 meses antes. Nada demais, mas estava limpa, passada, bonita. Mas na cabeça de Jéssica, se não tinha etiqueta de grife aparecendo, não prestava. "Dona Helena, a senhora não acha que devia pedir para a Camila contribuir mais nas despesas? Ela vem aqui todo domingo comer de graça. Imagina quanto a senhora gasta de comida com isso." Esse último comentário foi num domingo de abril, dia do meu aniversário de 30 anos. Vovó estava fazendo aquele escondidinho de carne seca que eu amava desde criança. Eu tinha chegado com flores para ela, rosas amarelas que eu sabia que ela adorava, e uma garrafa de vinho do Porto que tinha custado metade do meu salário daquele mês, porque eu queria algo especial. "De graça?" Vovó largou a colher, o barulho metálico ecoou na cozinha de azulejo. "Jéssica, essa é a casa da minha neta tanto quanto é a do Ricardo. Ela não precisa pagar nada para estar aqui. Essa casa sempre foi e sempre será aberta para a Camila." "Desculpa, dona Helena, não quis ofender. É que, bem, o Ricardo é homem, né? É diferente. E quando a senhora... Bem, quando não estiver mais aqui, a casa naturalmente vai para ele, né? O filho homem. É assim que funciona na maioria das famílias." "Naturalmente?" A voz da vovó saiu gelada. Ela se virou completamente para encarar Jéssica, e pela primeira vez eu vi medo nos olhos da minha cunhada. "E quem disse isso?" "Ah, é o que acontece normalmente, né?" Jéssica riu nervosa, olhando para Ricardo em busca de apoio. "O filho homem cuida do patrimônio da família. Minha família sempre foi assim. Meu irmão herdou a casa dos meus pais. Eu e minha irmã ganhamos um dinheirinho e pronto. Pois na minha família não é assim. Nunca foi." Vovó não piscou. "E quem decide o que acontece com minhas coisas sou eu, até o meu último suspiro." Vovó não respondeu mais nada, apenas me olhou, e naquele olhar eu vi algo que me assustou. Raiva. Minha avó nunca tinha raiva. Ela ficava decepcionada, ficava triste, mas raiva era raro. Mas naquele dia, ela tinha. Depois daquele domingo, as coisas pioraram exponencialmente. Ricardo parou de me ligar. Quando eu tentava falar com ele, as conversas eram monossilábicas. "Tô bem? Tá. Depois a gente conversa." Mas o depois nunca chegava. No Natal daquele ano, eles deram presentes caros para todos. Um relógio Montblanc para o papai, uma joia para a tia Márcia,
perfume importado para os primos. Para mim, uma caneca com a frase "Melhor irmã do mundo", que devia ter custado R$ 15 em alguma loja de shopping popular. Ainda tinha o adesivo de preço por baixo, R$ 12,90. É o pensamento que conta, Jéssica disse, sorrindo enquanto me entregava o pacote embrulhado em papel de presente que você compra em qualquer papelaria. Eu agradeci e engoli o choro. Abri ali mesmo, na frente de todos, porque seria mais estranho não abrir. Fingi que gostei. Sorri. Disse, obrigada, que fofo. Por dentro, eu estava despedaçada. Vovó viu tudo, mas não disse nada na hora. Mais tarde, quando todos estavam na sala assistindo um filme, ela me chamou no quarto dela, no segundo andar. Não se abaixe ao nível dela, Camila. Pessoas assim, o tempo cuida delas. Ela abriu a gaveta da cômoda antiga, aquela de madeira de lei, com puxadores de bronze, e tirou um envelope amarelo, já um pouco gasto nas bordas. Guarda isso comigo. São os contatos do Dr. Augusto, meu advogado. Quando eu partir, você liga para ele imediatamente, antes de falar com qualquer outra pessoa. Me promete? Vovó, para de falar assim. A senhora vai viver 100 anos. Camila. Ela segurou meu rosto com as duas mãos, me obrigou a olhar nos olhos dela. Promete. A seriedade no tom dela me assustou. Eu prometo, vovó. Repete. Vou ligar para o Dr. Augusto antes de qualquer outra pessoa. Vou ligar para o Dr. Augusto antes de qualquer outra pessoa. Boa menina. Ela me beijou na testa. Agora guarda isso e não comenta com ninguém. Ninguém, ouviu? Eu guardei aquele papel como se fosse ouro. Coloquei numa gaveta escondida da minha escrivaninha, dentro de um livro velho que eu sabia que ninguém mexeria. O ano seguinte foi uma sucessão de humilhações cada vez mais elaboradas. Páscoa. Eu não fui convidada para o almoço na casa deles. Descobri pelo Instagram, vendo as fotos de Jéssica com toda a família do Ricardo, até primos distantes que eu mal conhecia. Eu não estava lá. Na legenda da foto, ela escreveu: almoço de Páscoa com a família, grata por estar cercada de tanto amor. Amor que não incluía a mim. Meu aniversário de 31 anos. Ricardo mandou uma mensagem pelo WhatsApp às 23h47. Parabéns, mana. Tô corrido, mas um beijo aí. Nenhum áudio, nem uma ligação rápida. Enquanto isso, para o aniversário de Jéssica, 3 meses antes, ele tinha dado uma festa surpresa com 50 convidados num buffet caro, tinha alugado decoração toda em tons de rosa e dourado, tinha contratado uma banda. Eu vi tudo pelo Instagram. Eu não fui convidada. Mas o pior ainda estava por vir. Em outubro daquele ano, vovó Helena teve um AVC. Leve, graças a Deus, mas precisou ficar internada. Eu larguei tudo. Meu trabalho como professora de inglês em 2 colégios diferentes, meus compromissos pessoais, um curso de especialização que eu estava fazendo aos sábados, e fiquei no hospital com ela. Dormia na poltrona do quarto, aquelas poltronas horríveis de hospital que nem reclinam direito e deixam suas costas doendo. Dava banho nela porque ela tinha vergonha das enfermeiras. Penteava o cabelo dela todas as manhãs, do jeito que ela gostava, com o risco do lado esquerdo. Lia para ela os livros que ela amava. Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Adélia Prado. Ricardo apareceu 2 vezes em 10 dias. Na primeira visita, ficou 20 minutos. Na segunda, meia hora. Jéssica, nenhuma vez. Nenhuma. Ela tá bem, né? Então não precisa eu ficar lá o tempo todo. Ele me disse pelo telefone no 4º dia, quando reclamei que ele não aparecia. Você não trabalha tanto quanto eu. Tem mais tempo livre. Eu tenho reuniões, metas, não posso ficar faltando. Ricardo, eu trabalho sim. Dei aula pela manhã no Colégio São Judas e à tarde no Mackenzie, e vim direto para cá. Estou há 3 noites sem dormir direito. Ah, Camila, você sabe que eu quis dizer. Seu trampo é mais flexível. Você é professora. Não é como se fosse um emprego corporativo de verdade, mais flexível. Como se minha profissão valesse menos, como se meu tempo valesse menos, como se eu não tivesse uma carreira, uma vida, coisas importantes. Quando vovó teve alta, fui eu quem cuidou dela nas primeiras semanas. Contratei uma enfermeira particular de dia, mas eu ia lá todo dia depois do trabalho. Levava comida que eu cozinhava no meu apartamento porque eu sabia que ela enjoava de comida de hospital. Ajudava ela a fazer os exercícios de fisioterapia. Ficava com ela até dormir, porque ela tinha medo de dormir sozinha depois do AVC. Jéssica apareceu uma vez, numa terça-feira à tarde. Ficou 15 minutos. Tirou umas 10 fotos com vovó,
todas de ângulos diferentes. Postou no Instagram com uma legenda emocionada: visitando minha avó querida depois do susto que levamos. Família é tudo. Deus é fiel. Gratidão por mais um dia ao lado dela. Vovó olhou para o celular dela enquanto Jéssica mexia nos filtros das fotos e depois olhou para mim. Cínica, ela murmurou, baixinho o suficiente para só eu ouvir. Era a primeira vez que eu ouvia minha avó falar assim de alguém. Os meses passaram. Vovó se recuperou quase completamente, mas ficou mais frágil, com aquela fragilidade que a idade traz. Ela cansava mais rápido, precisava de bengala para andar, dormia muito durante o dia. Eu continuava indo lá 4, 5 vezes por semana. Ricardo ia uma vez por mês, se tanto. Até que chegou junho de 2024 e tudo desabou. Vovó piorou de repente. Insuficiência cardíaca. O coração dela, que tinha batido por 86 anos, estava cansado. Ela foi internada numa quinta-feira à noite, depois de sentir dores no peito. Eu estava lá, tinha ido visitá-la depois do trabalho, como sempre fazia. Quando ela colocou a mão no peito e disse: "Camila, tá doendo?", eu liguei para a ambulância imediatamente. Fui com ela no hospital, segurando a mão dela a caminho. Na UTI, quando finalmente me deixaram entrar depois de horas de espera, ela apertou meus dedos com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha. "Camila, o doutor Augusto, liga para ele, não deixa eles. Vovó, fica quieta, guarda energia, você vai ficar bem. Promete." Os olhos dela estavam fixos nos meus, vidrados, insistentes. "Promete que vai ligar para ele antes de qualquer coisa, antes do Ricardo, antes de todo mundo." "Eu prometo, vovó, prometo com toda a minha alma." Ela morreu na manhã seguinte, uma sexta-feira de junho, com um céu cinza lá fora que parecia saber do luto. Era 6h23 da manhã. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão, quando o monitor começou a apitar. As enfermeiras entraram correndo, tentaram reanimar, mas o coração dela tinha decidido que era a hora. Ricardo chegou 2 horas depois, com Jéssica. Ele chorou. Eu queria acreditar que era de verdade, e talvez fosse, mas Jéssica olhava para o relógio. 2 vezes em 10 minutos, como se tivesse um compromisso mais importante do que a morte da avó do marido dela. O velório foi no sábado. Muita gente, porque vovó era querida no bairro, ativa na igreja, conhecida no mercado, na farmácia, na padaria. Gente que ela tinha ajudado ao longo dos anos. Dona Maria, que vovó tinha pago o tratamento de câncer. Seu João, que vovó tinha emprestado dinheiro sem juros para abrir a oficina. Professora Lúcia, antiga colega de magistério, com quem vovó tomava chá toda terça-feira há 30 anos. Jéssica usava um vestido preto justo, maquiagem impecável, salto alto. Ela recebia as condolências como se fosse a neta favorita, como se tivesse sido íntima de vovó. Ai, ela vai fazer tanta falta. Eu amava tanto ela. Era minha segunda avó. Mentiras que ninguém questionava porque velórios não são lugares de confronto. Eu estava num canto, de olhos inchados de tanto chorar, sem conseguir processar que ela se foi. Usava um vestido preto simples, sem maquiagem, o cabelo preso num coque desleixado. Não conseguia falar com ninguém. Só conseguia olhar para o caixão e lembrar dela viva. "Poxa, Camila, você tá péssima. Precisa se cuidar mais, hein?" Jéssica veio até mim no meio da tarde, com aquele sorriso falso que não chegava aos olhos. "Ainda bem que o Ricardo vai cuidar de tudo agora. A casa, os bens, o inventário, essas coisas chatas. Você não precisa se preocupar com nada. Deixa que a gente resolve tudo." Algo dentro de mim se rompeu naquela hora. A audácia, a falta de vergonha, a certeza absoluta de que ela tinha vencido. Mas eu respirei fundo, sequei as lágrimas com um lenço de papel amassado e apenas assenti. Por fora, calma. Por dentro, as palavras da vovó ecoavam como um mantra. "Liga para o Dr. Augusto antes de qualquer coisa." No domingo, dia seguinte ao enterro, ainda sob o peso sufocante da dor, Ricardo me ligou. "Mana, vou passar lá na casa da vovó segunda-feira de manhã, umas 10 horas. Quero fazer um levantamento de tudo que tem lá. Juntei uns documentos aqui, acho que a gente consegue agilizar o inventário. Quanto mais rápido, melhor, né?" "Tá, eu vou também." "Não precisa, sinceramente. É chato, burocrático. Deixa que eu resolvo. Você pode ficar tranquila em casa, descansando." "Eu vou, Ricardo." Silêncio pesado do outro lado. "Como quiser, mas não precisa mesmo." Na segunda-feira, antes de ir para a casa da vovó, ainda com o sol nascendo do lado de fora, eu liguei para o número que estava naquele envelope amarelo. "Dr. Augusto Farias, advogado." "Alô, escritório do Dr. Augusto." "Dr. Augusto? Meu nome é Camila. Camila Cardoso. Sou neta de Dona Helena Cardoso. Ela faleceu na sexta-feira."
O tom da voz dele mudou completamente. Ficou mais sério, mais focado. Camila, eu estava esperando sua ligação. Dona Helena me pediu para entrar em contato com você assim que soubesse do falecimento dela. Preciso vê-la hoje. É urgente. Pode vir ao meu escritório antes do meio-dia? Urgente? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Vamos conversar pessoalmente. É melhor. Venha sozinha, por favor. Não comente com ninguém ainda. Especialmente não com seu irmão. Foi uma orientação expressa da sua avó. Eu fui. O escritório dele ficava na Avenida Paulista, número 1842, um prédio empresarial elegante com porteiro, catracas eletrônicas, elevador espelhado. Doutor Augusto Farias tinha uns 60 anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno cinza impecável, olhar sério, mas gentil, daquelas pessoas que inspiram confiança imediata. Sente-se, Camila, por favor. Ele apontou para uma cadeira confortável de couro. Primeiro, meus mais sinceros sentimentos. Dona Helena era uma cliente especial, uma das pessoas mais lúcidas e, posso dizer, estratégicas que já conheci em 40 anos de advocacia. Estratégica? A palavra me pegou de surpresa. Ele abriu uma gaveta da mesa de mogno e tirou uma pasta grossa, marrom, cheia de documentos. Sua avó me procurou há exatos 4 anos e meio. Foi em dezembro de 2019, logo depois do casamento do seu irmão Ricardo. Ela queria fazer um novo testamento e me pediu sigilo absoluto. Nem o banco onde ela tinha conta poderia saber, nem familiares, nem você. Até o momento certo, meu coração disparou. Eu sentia ele batendo no peito, na garganta, nos ouvidos. Novo testamento? Sim. Ela já tinha um testamento antigo, feito em 2008, onde dividia tudo igualmente entre você e Ricardo, 50% para cada. Mas ela mudou, completamente. Ele abriu a pasta, me mostrando documentos com carimbos, assinaturas, selos oficiais. Camila, segundo o testamento vigente da Dona Helena, registrado, autenticado e incontestável, você é a única herdeira universal. A casa de Higienópolis, as aplicações financeiras, as ações em bolsa, os móveis, as joias, os quadros, absolutamente tudo. Ricardo foi completamente deserdado. Eu fiquei em silêncio. Não eram lágrimas de tristeza nem de alegria. Era um choque tão profundo que meu corpo simplesmente travou. Eu não conseguia processar a informação. Ela deserdou meu irmão? Totalmente? Ele não recebe nada? Nada. Zero. Ela foi muito clara quanto a isso. Ele virou mais algumas páginas. E aqui, olha, ela deixou uma carta explicando os motivos com todos os detalhes. É para ser lida apenas por você, mas ela autorizou que, caso necessário, a carta fosse apresentada em juízo se alguém contestasse o testamento. É uma carta longa, detalhada, que serve também como prova das intenções dela. Ele me entregou um envelope lacrado, com um selo de lacre vermelho, com a letra inconfundível da vovó em letra cursiva. Para Camila, minha neta amada, ler em momento de privacidade e solidão. Minhas mãos tremiam quando abri, com cuidado para não rasgar. A carta tinha 3 páginas manuscritas em papel timbrado, com a letra dela que eu conhecia tão bem. Camila, minha querida neta, se você está lendo isso é porque já parti. Não fique triste demais, filha. Vivi 86 anos, a maioria deles feliz, especialmente os anos com você por perto. Preciso explicar minha decisão sobre a herança. Não foi raiva, não foi impulso, não foi vingança. Foi observação cuidadosa e amor verdadeiro. Quando Ricardo casou com Jéssica, eu vi o que ela era desde o primeiro almoço. Uma mulher interesseira, calculista, manipuladora, que via nossa família como um cofre a ser aberto assim que eu morresse. Eu poderia ter aceitado, afinal, cada um casa com quem quer e eu não sou dona da vida de ninguém. Mas o que não pude aceitar, o que me partiu o coração, foi ver meu neto, o menino que eu criei, que dormia no meu colo, que eu ensinei a andar de bicicleta, virar as costas para você por influência dela. Então fiz algo que talvez pareça obsessivo, mas que me trouxe clareza. Contei tudo. Contei quantas vezes você veio me ver nos últimos 4 anos. 847 vezes. Contei quantas vezes Ricardo veio. 23. 23 vezes em 4 anos, Camila. Menos de uma vez por mês. Você me levou ao médico 34 vezes. Ele, 2. Você dormiu aqui em casa comigo quando eu estava com medo à noite depois do AVC. 28 vezes. Ele, 0. Quando tive o AVC, você dormiu 10 noites no hospital comigo. Ele apareceu 2 vezes, ficou meia hora cada visita. Não é sobre quantidade, Camila, mas os números não mentem sobre presença verdadeira. É sobre quem estava lá quando eu precisava de alguém para conversar às 3 da manhã porque a insônia apertava.
Era você, sempre você. É sobre quem me levava ao cabeleireiro e esperava 2 horas só para me fazer companhia. Você. É sobre quem ligava todo dia, sem falta, mesmo quando estava cansada do trabalho, só para perguntar como foi meu dia. Você. Então decidi. Quem cuidou de mim em vida vai colher em morte. Simples assim. Justo assim. A casa é sua. Os 890 mil reais em aplicações são seus. As ações da Vale, que hoje valem uns 310 mil, são suas. As joias, os quadros, os móveis antigos, a prataria, tudo é seu. Ricardo vai ficar bravo, vai gritar, vai chorar, vai dizer que é injusto. Jéssica vai tentar te destruir, vai espalhar mentiras, vai dizer que você me manipulou. Mas você é forte, minha neta. Mais forte do que você mesma imagina. Mais forte do que eles imaginam. Use essa herança com sabedoria. Reforme a casa se quiser, mas por favor, guarda as orquídeas. Elas foram plantadas pela sua bisavó. Elas têm mais de 50 anos. Elas foram testemunhas de gerações de amor nessa família. Principalmente a Clarice, a branca. Ela é especial. E uma última coisa, minha neta. Perdoe seu irmão quando ele merecer. Não agora. Talvez nem logo. Mas se um dia ele acordar, se um dia ele voltar a ser o homem que eu criei, dá uma chance para ele. Não pelos anos ruins, mas pelos anos bons que vocês tiveram. Te amo, minha Camila. Para sempre e além. Sua vovó Helena, que te viu crescer e se orgulha imensamente da mulher que você se tornou. Eu chorei ali, na frente do doutor. Augusto, sem pudor, sem segurar. Chorei tudo o que tinha segurado desde a morte dela. As lágrimas caíam no papel, borrando um pouco a tinta, e eu não conseguia parar. Ele me deu uma caixa de lenços, esperou pacientemente, sem pressa, sem constrangimento. O testamento já está registrado em cartório há 4 anos. Ele disse quando me recompus um pouco, depois de uns 10 minutos. É incontestável legalmente. Sua avó estava em perfeito juízo quando o fez. Temos laudos médicos comprovando. Temos 2 testemunhas idôneas que não são beneficiárias. Está tudo absolutamente correto juridicamente. Mas sua avó me pediu para fazer algo mais. Algo que ela chamou de justiça poética. O quê? Ela queria que você tivesse tempo de processar essa informação antes de qualquer confronto. Por isso, ela deixou instruções expressas de que eu deveria enviar uma notificação oficial para a casa do Ricardo hoje à noite, por motoboy, às 19 horas em ponto. Ele vai receber a notícia do testamento sozinho, sem a presença de um advogado para aconselhá-lo, sem preparo emocional, sem ter tido tempo de pensar em estratégias. Foi escolha dela. Ela disse, e está escrito aqui na instrução, quero que ele sinta o mesmo choque que Camila sentiu tantas vezes quando foi excluída sem aviso prévio. Eu respirei fundo. A vovó tinha planejado até isso. Isso significa que, agora, às 11 da manhã, eu vou encontrar ele na casa da vovó. E ele ainda não sabe de nada? Exatamente. Ele vai estar lá, achando que é o dono de tudo. E você vai saber que não é. Mas sua avó pediu que você não revelasse ainda. Ela queria que ele tivesse o choque sozinho, em casa, quando menos esperasse. E ele vai descobrir hoje à noite? Às 19 horas, especificamente. O motoboy já está agendado. Vai tocar a campainha e entregar um envelope lacrado. Foi tudo pré-pago e organizado. Eu levantei. Peguei a pasta que Dr. Augusto me estendeu com cópias autenticadas de tudo. Testamento, carta, documentos da casa, extratos bancários. Obrigada, doutor. Obrigada por cuidar de tudo isso. Uma última coisa, Camila. Ele abriu outra gaveta. Sua avó deixou uma outra carta, mas essa é para você entregar para o Ricardo pessoalmente, quando achar o momento certo. Não precisa ser agora. Não precisa ser essa semana. Pode ser mês que vem, ano que vem. Quando você sentir que é a hora certa, que ele está pronto para ler. Ele me deu outro envelope, esse mais fino, também lacrado. Está escrito aqui, para Ricardo, quando ele merecer. Eu peguei e guardei na bolsa, junto com a pasta de documentos. Cheguei na casa da vovó 12:15. Ricardo e Jéssica já estavam lá, caminhando pelos cômodos como se fossem donos, tocando em tudo, abrindo gavetas, avaliando objetos. Jéssica estava com uma prancheta rosa com papel e caneta, anotando coisas, fazendo desenhos do que parecia ser uma planta de reforma. Opa, chegou! Pensei que não ia vir, Ricardo disse. Ele estava diferente, mais distante, mais frio, como se eu fosse uma conhecida distante, não a irmã dele. Ele usava uma camiseta polo e calça jeans. Estava com uma trena na mão,
medindo a parede da sala. Disse que viria. Jéssica me olhou de cima a baixo, com aquele olhar de julgamento que ela sempre tinha. Nossa, Camila, você podia ter se arrumado melhor, né? A gente vai tirar umas fotos da casa para mostrar para o corretor, para colocar à venda. Não dá para você aparecer desse jeito nas fotos, vai desvalorizar. Eu estava de calça jeans e camiseta preta. Luto simples, roupa confortável para um dia difícil. Vender? A casa já vai ser vendida? Claro, Ricardo falou, abrindo os braços como se fosse óbvio. É muito grande para uma pessoa só morar. 3 andares, manutenção cara, IPTU alto. Vou vender, dividir o dinheiro, investir em algo mais rentável. A Jéssica já falou com um corretor amigo dela. Ele veio aqui ontem, deu uma olhada, disse que fecha fácil por 3,5 milhões. Pode ser até mais se reformar antes. Dividir o dinheiro? Eu repeti, só para ter certeza absoluta do que estava ouvindo. Da audácia. É, mana. Metade para mim, metade para você. Justo, né? Bem dividido. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia da infância, quando ele me ensinava a andar de bicicleta, mas que agora parecia completamente falso, mecânico. Jéssica riu, aquela risada aguda e falsa. Ah, Ricardo, para com isso. A gente sabe que você vai acabar administrando a parte dela também, né? Vai ser melhor assim. A Camila não entende de investimento, de mercado imobiliário, essas coisas. Você vai cuidar do dinheiro todo, investir direito e depois vai dando uma mesada para ela. Muito mais seguro. Eu não respondi. Apenas observei, com uma calma que me surpreendeu. Eles estavam tão confiantes, tão seguros, tão certos de que tinham ganhado. Jéssica ia de cômodo em cômodo, apontando com a caneta o que seria descartado. Esse sofá é horrível, velho demais. O que seria vendido? Essas pratarias devem valer uns 5, 6 mil. Dá para vender fácil. O que seria guardado? Esse quadro eu quero para nossa sala. Vai ficar lindo acima do sofá novo que eu vi. Ah, e Camila. Jéssica parou bem na frente de mim, invadindo meu espaço pessoal, com aquele sorriso venenoso que não escondia o desprezo. A partir de agora, irmãzinha, a herança da vovó vai para minha conta. Bem, tecnicamente do Ricardo, mas é a mesma coisa, né? Somos casados em comunhão parcial. Você não merece nada disso aqui. Só as sobras, se sobrar alguma coisa. Ela disse isso rindo. Rindo alto, como se fosse a piada mais engraçada do mundo, como se minha humilhação fosse entretenimento. Eu engoli em seco. Minha garganta estava seca, áspera. Meu coração batia forte no peito, mas eu não respondi. Apenas olhei para ela, depois para Ricardo, que estava ao lado dela, com o braço ao redor da cintura dela, e não disse absolutamente nada. Não me defendeu. Não corrigiu a mulher dele. Apenas ficou lá, em silêncio cúmplice, olhando para o celular. Respirei fundo. Por fora, calma total. Por dentro, eu estava lembrando das palavras da vovó, da carta, das 847 visitas, das 10 noites no hospital, do testamento que estava registrado há 4 anos. Tudo bem, eu disse baixinho, quase num sussurro. Tudo bem? Jéssica pareceu genuinamente surpresa com minha passividade. Nossa, você tá aceitando tudo isso muito bem, hein? Achei que ia fazer um escândalo, chorar, gritar. Você sempre foi meio dramática. Não tem motivo para escândalo. Eu peguei minha bolsa. Vocês querem ficar sozinhos aqui para planejar as coisas, medir, fotografar? Então vou indo. Tenho coisas para fazer. Ótimo, Ricardo disse, já olhando para o celular, digitando alguma coisa. A gente conversa depois então. Semana que vem eu te ligo para acertar os detalhes do inventário. Saí daquela casa, minha casa, agora eu sabia, toda minha, com o coração partido, mas também com algo novo crescendo dentro de mim, se consolidando, determinação fria. Voltei para o meu apartamento, 2 quartos alugado no Ipiranga, e esperei. Dr. Augusto tinha me passado o número dele e pedido para eu ligar sempre que precisasse. Qualquer hora, qualquer dúvida, qualquer emergência. Meu celular fica ligado 24 horas. Estou aqui para você. As horas passaram devagar como nunca. Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia ler, assistir TV, comer. Só conseguia olhar para o relógio. 14 horas, 16 horas, 18 horas. Cada minuto era uma eternidade. Eu estava sentada no sofá com o celular na mão quando às 18h47 vi a mensagem de Ricardo no grupo da família, que tinha eu, ele, papai e tia Márcia, irmã da vovó. Ricardo: pessoal, amanhã às 10 horas vou no escritório do advogado da vovó para falar sobre a herança. Quem puder comparecer, por favor, venha. É importante resolver isso logo, quanto antes melhor para todos. Tia Márcia respondeu com um joinha.
Papai disse que ia tentar, mas provavelmente não conseguiria sair do trabalho. Eu não respondi nada, apenas deixei a mensagem no visualizado. 19h15, 17 minutos de atraso. Meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Alô? Camila! Era Ricardo. A voz dele saía estrangulada, histérica, mistura de raiva pura e desespero profundo. Que porra é essa? Que caralho é essa merda? Ricardo, calma. O que foi? O que aconteceu? Não me manda ter calma. Não me manda ter calma. Ele estava gritando tão alto que eu tive que afastar o celular do ouvido. No fundo, eu ouvia Jéssica também gritando, histérica, quebrando coisas. Chegou um documento aqui agora. Um motoboy entregou. Diz que a vovó mudou o testamento. Diz que eu fui deserdado. Diz que você vai ficar com tudo, Camila. Silêncio. Eu respirei fundo, contei até 3 mentalmente. Isso é verdade, Ricardo. Verdade? Como assim verdade? A vovó nunca faria isso. Nunca. Ela me amava. Fez há 4 anos e meio, e eu recebi a notificação hoje de manhã, do doutor Augusto Farias, advogado dela, antes de ir na casa com vocês. Você sabia? A voz dele rachou completamente. Saiu num grito agudo, desesperado. Você sabia e não me contou? Ficou lá, me vendo planejar tudo, medir as paredes, falar com o corretor e não disse nada? Se você já foi humilhado por alguém da sua própria família, deixa um like nesse vídeo. E se você quer saber como eu virei o jogo contra meu irmão e minha cunhada, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir foi além de qualquer coisa que eles poderiam imaginar. Comenta aqui embaixo. Você ficaria em silêncio ou revidaria? Eu fiquei em silêncio porque vocês passaram os últimos 4 anos me fazendo exatamente isso, Ricardo. Ficaram em silêncio enquanto me humilhavam, me excluíam, me tratavam como se eu fosse lixo, como se eu não importasse. Agora você sabe como é. A casa vale milhões, Camila. Você não pode ficar com tudo. Isso é ilegal. Posso sim. E vou. É totalmente legal. O testamento está registrado, autenticado, incontestável. A vovó estava em perfeito juízo quando fez, e ela tinha os motivos dela, motivos muito bons. Que motivos? Que porra de motivos ela tinha para fazer isso? Lê a carta que veio junto com a notificação, Ricardo. Está tudo explicado lá com detalhes. Que carta? Não veio carta nenhuma aqui, só veio essa merda de documento. Estranho. Dr. Augusto tinha dito que teria uma carta na notificação. Então me lembrei. A carta que ele me deu pessoalmente para entregar quando eu achasse o momento certo. Mas definitivamente não era a hora ainda. Então, vai ter que descobrir sozinho os motivos. Pensa bem nos últimos 4 anos. Pensa em quantas vezes você foi visitar ela. Pensa em quantas vezes você me humilhou. Vai descobrir sozinho. Boa noite, Ricardo. Desliguei. Ele ligou de novo imediatamente, 4 vezes seguida. Eu não atendi nenhuma. Bloqueei o número. 2 minutos depois, Jéssica mandou mensagem no WhatsApp. Uma sequência de mensagens raivosas. Jéssica, você é uma cobra, uma vagabunda, uma interesseira nojenta. Jéssica manipulou a velhinha nos últimos anos para conseguir isso. Se aproveitou de uma senhora com demência. Jéssica, a gente vai contestar. Vai contratar os melhores advogados. Vai perder tudo. Jéssica, você não merece nada. É uma encostada, uma professorzinha de merda que ganha mixaria. Jéssica, isso não vai ficar assim. Eu prometo. Eu apenas bloqueei ela também. Não valia nem a pena responder. A noite foi longa, insone. Eu não consegui dormir. Ficava pensando na vovó, na carta dela, nas 847 visitas que ela tinha contado uma por uma. Ela tinha documentado cada momento de amor, cada gesto de cuidado, cada presença. E isso valia mais do que qualquer dinheiro. Na manhã seguinte, terça-feira, eu liguei para Dr. Augusto assim que o relógio marcou 8 horas. Bom dia, Camila. Soube que houve contato. Soube como? Ricardo me ligou ontem à noite, às 19h32 exatamente, gritando. Depois ligou mais 7 vezes, até às 23h. Eu não atendi nenhuma. Hoje de manhã, às 6h45, ele mandou 5 e-mails ameaçando processar todo mundo. Eu, você, o cartório, até a memória da sua avó. Ele pode contestar o testamento? Pode tentar. Qualquer pessoa pode entrar com uma ação. Mas ele vai perder e vai gastar muito dinheiro no processo. O testamento foi feito em perfeito estado mental da sua avó. Temos 3 laudos médicos de períodos diferentes, comprovando lucidez total. Temos 2 testemunhas idôneas e completamente desvinculadas da família que presenciaram a assinatura. Está registrado em cartório há 4 anos. Não tem nenhum vício, nenhuma irregularidade. Além disso,
Temos a carta dela, manuscrita, com datação grafotécnica comprovada, explicando os motivos com detalhes. E eu tenho algo mais, algo que sua avó me pediu para fazer e que vai ser decisivo se houver contestação. O quê? Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras. Sua avó me pediu para fazer algo nos últimos 2 anos de vida dela. Ela me deu acesso total e irrestrito às câmeras de segurança da casa dela. Sabe aquelas câmeras discretas que ela instalou depois daquele assalto na casa da vizinha? Eu sabia. Vovó tinha instalado 4 câmeras, uma na sala, uma na cozinha, uma no corredor, uma no jardim. Ela disse que era para se sentir mais segura. Sim, eu sei. Ela me pediu para baixar, arquivar e catalogar todas as gravações de visitas de familiares dos últimos 2 anos. Tenho 730 dias de vídeos, Camila. Catalogados, datados, organizados, mostrando você chegando 4, 5 vezes por semana, saindo tarde da noite. Mostrando você cuidando dela, conversando com ela, rindo com ela, chorando com ela e mostrando a ausência quase total do Ricardo e da Jéssica. Mostrando inclusive algumas conversas bem esclarecedoras e reveladoras. Meu coração acelerou. Eu me levantei do sofá, comecei a andar pela sala. Que tipo de conversa? Tenho uma gravação de 8 meses atrás, 14 de outubro de 2023. Ricardo e Jéssica estavam na cozinha, achando que Dona Helena estava dormindo no quarto no 2º andar, mas ela estava apenas descansando e deixou a câmera da cozinha ligada propositalmente. A qualidade do áudio é perfeita e ela me pediu para baixar esse vídeo específico. O que eles disseram? Ele pausou. O silêncio era pesado. Jéssica disse, e eu tenho isso gravado com hora, data e tudo mais. Mal posso esperar essa velha morrer. Sério, a gente vai vender tudo, pegar o dinheiro e finalmente viver a vida que merecemos. Você viu o apartamento que eu achei em Miami? Aquele com vista para o mar? Dá para comprar à vista com a grana da herança. Sobra ainda 1,5 milhão para investir. E Ricardo, seu irmão, riu. Riu alto e disse, ainda bem que ela não deixa nada para a Camila. Minha irmã não sabe lidar com dinheiro mesmo. Ia gastar tudo com bobagem. É melhor ficar tudo com a gente. A gente sabe investir direito. Ai, eu não consegui falar. A voz ficou completamente presa na garganta. Era uma coisa saber que eles eram interesseiros. Outra, completamente diferente, era ouvir que eles desejavam a morte da vovó, que falavam dela com desprezo, que já estavam gastando o dinheiro mentalmente. Sua avó viu essa gravação, Camila. Eu mostrei para ela pessoalmente porque ela pediu. Foi num sábado à tarde, você tinha saído para fazer compras para ela. E foi depois de ver isso que ela decidiu adicionar um codicilo ao testamento, um adendo oficial. Um codicilo? O que diz? Que se Ricardo ou qualquer outra pessoa contestar judicialmente o testamento de forma infundada, ou seja, sem provas reais de irregularidade, ele será obrigado a pagar todas as custas processuais mais uma multa de R$100 mil, que será revertida integralmente para o Instituto do Câncer em homenagem à sua mãe. Sua avó estava absolutamente furiosa quando escreveu isso. Foi uma das poucas vezes que a vi realmente raivosa. Eu respirei fundo. Tentei processar tudo. A vovó tinha planejado tudo. Absolutamente tudo. Cada detalhe. Cada possibilidade. Doutor Augusto, o que eu faço agora? Como eu procedo? Agora, você vive sua vida. Cuida da casa dela com o amor que ela merece. Honra a memória dela sendo a pessoa incrível que você é. E se o Ricardo quiser guerra judicial, a gente está mais do que preparado. Temos provas, testemunhas, vídeos, laudos. Ele vai perder feio e ainda vai ter que pagar. Mas eu sinceramente acho que quando ele se acalmar, quando a Jéssica parar de envenenar a cabeça dele, ele vai perceber que não tem caso nenhum. Passei os dias seguintes em estado de alerta permanente, dormindo mal, pulando com qualquer barulho. Ricardo mandava mensagens diárias, algumas ameaçando processos e destruição, outras implorando piedade e compaixão, outras acusando manipulação e roubo. O tom mudava radicalmente de uma mensagem para outra, como se ele estivesse em colapso emocional. Jéssica criou um grupo no WhatsApp chamado A Verdade sobre Camila, com tios, primos, conhecidos, até amigos de Facebook que ela mal conhecia, onde me acusava publicamente de ter manipulado uma senhora idosa com demência, de ter isolado a vovó da família, de ter forjado documentos, postava mensagens longas, carregadas de drama, se fazendo de vítima. Tia Márcia, que sempre foi sensata e observadora, saiu em minha defesa publicamente nesse grupo. Ela escreveu: Jéssica, eu tenho 71 anos e visitava minha irmã toda semana.
Eu vi com meus próprios olhos quem estava presente e quem não estava. Vi quem cuidava e quem só aparecia para pedir dinheiro emprestado. A Helena estava em perfeito juízo até o último dia. E ela sabia exatamente o que estava fazendo. Respeite a vontade dela. Depois disso, tia Márcia saiu do grupo. Papai, como sempre na vida inteira, ficou neutro, fraco demais, covarde demais para tomar partido. Me ligou uma vez, disse: Camila, eu não sei o que dizer. É uma situação difícil para todo mundo. E desligou. Na sexta-feira daquela semana, 6 dias após a morte da vovó, recebi uma ligação de um número de São Paulo que eu não conhecia. Camila, meu nome é Beatriz, sou amiga da Jéssica. Bem, era amiga. Oi, como posso ajudar? Olha, eu não devia estar ligando. Sei que estou me metendo onde não fui chamada, mas preciso te contar uma coisa porque acho que você pode estar em perigo. A Jéssica está planejando ir até sua casa. Ela está completamente fora de si, descontrolada. Disse para mim e para outras amigas que vai te fazer pagar pelo que você fez. Tome muito cuidado. Meu estômago gelou. Como assim me fazer pagar? Ela ameaçou me agredir fisicamente? Ela não falou claramente, mas está bebendo desde ontem à tarde sem parar. Postou uns stories no Instagram que ela apagou depois, bêbada, chorando, dizendo que você roubou o que era dela. Está muito alterada, muito agressiva. Eu a conheço há 10 anos, desde a faculdade, e nunca vi ela assim. Ela é capaz de muita coisa quando fica com raiva e quando bebe. Só estou avisando porque, sinceramente, acho que a situação pode ficar feia. Agradeci, desliguei tremendo. Liguei imediatamente para Dr. Augusto e contei tudo. Ele me orientou a fazer um boletim de ocorrência preventivo na delegacia mais próxima, registrar as ameaças e me passou o contato de um advogado criminalista parceiro dele, caso precisasse de medida protetiva urgente. Naquela noite, sexta-feira, por volta das 21h30, eu estava tomando chá de camomila, tentando me acalmar quando a campainha tocou. Insistente, agressiva, desesperada. Toquei sem parar. Olhei pelo olho mágico da porta. Era Jéssica, sozinha. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, o rímel borrado descendo pelo rosto, o cabelo completamente despenteado e sujo. Ela estava claramente embriagada, cambaleando, se apoiando na parede. Camila, abre essa porra dessa porta! Abre agora! Eu não abri. Peguei o celular com a mão tremendo e comecei a gravar tudo. Você é uma vádia, uma interesseira de merda. Manipulou uma velha senil para roubar o que é do meu marido, do que é meu. Ela gritou por 10 minutos ininterruptos. Chutou a porta 3 vezes com força, deixando marcas. Ameaçou me processar, me bater, me expor na internet, destruir minha carreira. Disse que ia contar para todo mundo que tipo de pessoa nojenta eu era. Vizinhos saíram dos apartamentos assustados. Dona Márcia do 302 tentou acalmá-la. Seu Roberto do 401 ameaçou chamar a polícia. Foi ele quem ligou. Quando a viatura da polícia militar chegou, Jéssica tentou se acalmar rapidamente, passar a mão no cabelo, limpar o rosto. Mas era tarde demais. Os policiais viram o estado dela, sentiram o cheiro de álcool, viram as marcas na porta, ouviram o relato dos vizinhos. Ela foi conduzida para a delegacia. Eu fui junto, prestando depoimento que durou até às 3 da manhã. Mostrei o vídeo que tinha gravado. Mostrei as mensagens ameaçadoras. Solicitei uma medida protetiva de urgência. A medida foi concedida na segunda-feira seguinte. Jéssica foi proibida por decisão judicial de se aproximar de mim por 200 metros, sob pena de prisão. Ela foi notificada oficialmente. Foi no dia seguinte à concessão da medida, na terça-feira, que Ricardo apareceu na porta do meu apartamento. Mas dessa vez, completamente diferente. Ele estava chorando. Não era raiva, era dor pura. Camila, por favor, a gente precisa conversar. Eu imploro, contra todos os meus instintos de autopreservação, contra tudo que minha razão gritava, eu deixei ele entrar. A gente sentou na sala. Ele chorava, chorava de verdade, parecia. Soluçava, limpava o rosto com as costas da mão, tremia. Eu estraguei tudo, né? Estraguei tudo. A vovó me deserdou porque eu fui um péssimo neto e um péssimo irmão. Pior do que isso, um ser humano horrível. Eu não disse nada, apenas esperei. Deixei ele falar. A Jéssica, ela mudou completamente a minha cabeça, Camila. Eu sei que isso não é desculpa. Sei que no final as escolhas foram minhas. Mas ela ficava no meu ouvido todo santo dia, falando que você era aproveitadora, que você queria se dar bem com a vovó, que você estava manipulando ela para ficar com tudo. E eu acreditei. Porque era mais fácil, mais confortável acreditar do que admitir que eu estava sendo um filho da puta. Ricardo,
Não, deixa eu falar. Eu preciso falar. Ele limpou as lágrimas, respirou fundo. Eu abandonei você. Abandonei a vovó. Abandonei tudo o que importava. Tudo pela Jéssica. Por uma mulher que eu achava que me amava. E agora eu vejo. Ela só queria o dinheiro. Sempre foi sobre o dinheiro. Sempre. Quando o testamento saiu, quando ela viu que a gente não ia herdar nada, ela ficou desesperada. Não porque eu perdi algo importante. Não porque a vovó morreu, mas porque ela perdeu a chance de ficar rica fácil. Ele respirou fundo, tremendo. Eu pedi divórcio ontem. Eu pisquei, completamente surpresa. Não esperava isso. O quê? Você pediu divórcio? Pedi. Falei pra ela que acabou, que eu não aguento mais, que eu quero ela longe de mim. E ela confessou tudo, Camila. Confessou chorando, gritando, desesperada. Disse que casou comigo porque sabia que eu ia herdar, que estava esperando a vovó morrer há anos, que tinha até uma planilha no Excel com o que ia fazer com o dinheiro. Dubai, Miami, Paris, bolsas, carros, tinha tudo planejado, cada centavo. Eu senti um aperto profundo no peito. Não era pena do Ricardo. Era uma tristeza imensa, devastadora, por tudo que tinha sido perdido, por tudo que tinha sido destruído. E agora você quer o quê, Ricardo? Quer que eu divida a herança com você? Quer que eu me compadeça? Quer que eu diga que está tudo bem? Não. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Eu não mereço nada, nada mesmo. A vovó estava completamente certa. Você cuidou dela de verdade. Você esteve presente quando importava. Você merece tudo. Eu só queria te pedir desculpas. Desculpas por tudo. Mesmo que você nunca me perdoe, e você não tem obrigação nenhuma de perdoar, eu precisava falar. Precisava que você soubesse que eu estou arrependido. De verdade. Ele levantou para ir embora, já na porta. Eu o parei. Ricardo, espera um minuto. Fui até o quarto, abri a gaveta da escrivaninha e peguei o envelope que Dr. Augusto tinha me dado há 2 semanas. A carta da vovó para ele. Para Ricardo, quando ele merecer. A vovó deixou isso para você. Ela pediu para eu entregar quando eu achasse que era a hora certa, quando você estivesse pronto. Entreguei o envelope. Acho que agora é a hora. Acho que você está pronto para ler. Ele pegou com as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Abriu ali mesmo, na minha frente, com dificuldade porque as mãos não paravam de tremer. Leu em silêncio, e a cada linha ele chorava mais. Quando terminou, depois de uns 5 minutos, ele apenas me abraçou e chorou no meu ombro como não chorava desde que nossa mãe morreu há 18 anos. A carta dizia o seguinte, depois eu também li, porque precisava saber. Ricardo, meu neto amado, eu te amo. Sempre vou amar. Você é meu neto, filho do meu filho que já partiu, parte de mim. Mas amor verdadeiro não significa concordância cega. Amor verdadeiro, às vezes, significa decisões difíceis. Você escolheu uma mulher que te transformou em alguém que eu não reconheço mais. Você abandonou sua irmã, a pessoa que mais te amou na vida inteira. Me abandonou quando eu mais precisava de você. E achou que estava certo, que estava fazendo as escolhas certas. Eu tirei sua herança não para punir você, não para ser cruel, mas para acordar você, para te fazer olhar no espelho e ver o que você se tornou. Dinheiro fácil, herança inesperada, nunca te ensinaria nada, nunca te faria crescer. Mas perder tudo, isso sim vai te ensinar quem realmente te ama, quem fica quando você não tem nada para oferecer, quem te apoia quando você está no fundo do poço. Se você está lendo isso, é porque Camila achou que você mudou, que você merece uma segunda chance. Confie nela, ouça ela. Ela sempre foi mais sábia, mais madura, mais forte que todos nós juntos. Reconstrua sua vida com honestidade. Seja o homem que eu sei que você pode ser, o menino que eu criei, o irmão que a Camila merece. E se um dia, daqui a anos, você realmente mudar, se você reconstruir sua vida com trabalho honesto e caráter verdadeiro, peça perdão para sua irmã. Não pelo que você pode ganhar, mas pelo que você perdeu. A relação com a pessoa que sempre esteve ao seu lado, com amor eterno, mesmo na decepção profunda, vovó Helena, que nunca deixou de acreditar que você poderia ser melhor. Ricardo saiu do meu apartamento naquela noite transformado. Eu não sei se era mudança real ou temporária. O tempo, sempre ele, ia dizer. As semanas seguintes foram uma verdadeira montanha-russa emocional e legal. Jéssica, furiosa e desesperada, tentou processar todo mundo que conseguiu pensar. A mim, o Dr. Augusto, o cartório onde o testamento foi registrado, até a própria memória da vovó Helena. Ela contratou um advogado caríssimo, Dr. Henrique Fonseca, famoso em São Paulo por aceitar casos polêmicos. Ele cobrou R$ 80 mil de entrada.
2 semanas depois, o próprio Dr. Fonseca renunciou ao caso. Ele enviou um e-mail formal para Jéssica dizendo que, após análise detalhada de toda a documentação, laudos médicos, vídeos das câmeras de segurança e carta testamentária, não havia base legal nenhuma para contestação. Ele devolveu 60 mil querares dos honorários e se retirou. Jéssica tentou outros 3 advogados. Todos desistiram após ver as provas. Ricardo, fiel à palavra dele, cumpriu o que disse. Ele oficialmente pediu o divórcio, contratou um advogado para isso. Jéssica lutou desesperadamente, tentou acordo milionário alegando que tinha contribuído para o crescimento profissional dele durante o casamento. Mas eles tinham casado em separação total de bens por insistência da própria Jéssica na época. Ironia das ironias. Então ela não levou absolutamente nada. Saiu do casamento exatamente como entrou, com suas roupas, suas bolsas e sua amargura. Eu fiquei sabendo, através de comentários de pessoas comuns nas redes sociais, porque eu não buscava informação sobre ela, mas as pessoas adoram fofocar, que ela voltou para a casa dos pais no interior de São Paulo, em Catanduva. Perdeu o emprego na loja de cosméticos depois do episódio na delegacia. Perdeu os amigos. A maioria era amiga do dinheiro que ela exibia, dos restaurantes caros que ela frequentava, do estilo de vida que ela vendia no Instagram. Perdeu tudo que achava que importava. Ricardo começou terapia séria, 2 vezes por semana, com uma psicóloga. Me ligava 1 vez por semana, sempre respeitoso, sempre humilde, sempre pedindo permissão para falar comigo. Nunca mais mencionou herança, dinheiro, nada material. Perguntava como eu estava, se eu precisava de algo, se podia fazer alguma coisa para ajudar. Eu não perdoei completamente. Algumas feridas são profundas demais e o tempo é o único remédio possível. Mas abri espaço para reconstruir algo novo. Não o que tínhamos antes. Aquela inocência de infância nunca volta, mas algo novo, baseado em honestidade, respeito, limites claros. A casa da vovó, depois de muita reflexão e algumas noites sem dormir, eu decidi não vender. Reformei com cuidado, preservando a essência, a alma da casa. Mantive as orquídeas, especialmente a Clarice, a Phalaenopsis branca favorita dela. Transformei um dos quartos do 2º andar em biblioteca, com todas as estantes de jacarandá cheias dos livros dela e dos meus. Me mudei para lá 3 meses e meio depois da morte dela. Continuei dando aulas, mas reduzi minha carga horária para meio período. Usei parte do dinheiro da herança para fazer uma pós-graduação em literatura brasileira na USP. Um sonho antigo que nunca tinha tido condições financeiras de realizar. Tia Márcia me visitava todo sábado religiosamente. A gente tomava chá de camomila na varanda, regava as orquídeas juntas, conversava sobre vovó, ria de histórias antigas. Papai visitava eventualmente, sempre rápido, sempre desconfortável com emoções. Ricardo começou a visitar 1 vez por mês depois de 6 meses, sempre educado, sempre pedindo permissão para entrar como se fosse um convidado formal. Não meu irmão. Criei um instituto beneficente em nome da vovó Helena, focado em cuidar de idosos carentes que não têm família presente. Doei 150 mil reais do meu próprio bolso para começar as atividades, comprar equipamentos, contratar cuidadores. Era exatamente o que ela teria feito. Era a forma certa de honrar a memória dela. 1 ano depois da morte dela, no aniversário exato de 1 ano, eu estava regando as orquídeas numa manhã de sábado ensolarada quando meu celular tocou. Era um número comercial. Alô? Camila? Aqui é o Dr. Augusto. Preciso te ver. É urgente. Meu coração disparou imediatamente. Depois de 1 ano de paz, qualquer coisa urgente me assustava. Aconteceu alguma coisa ruim? Não é ruim, mas é surpreendente. Muito surpreendente. Pode vir ao escritório amanhã, segunda-feira, às 10 horas? Fui. E o que ele me contou me deixou completamente sem palavras, em choque absoluto. Sua avó tinha um cofre particular em uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Paulista. Um cofre antigo, discreto, que praticamente ninguém sabia que existia. Ela só deixou instruções por escrito para ser aberto exatamente 1 ano após a morte dela, não antes. Ontem foi o prazo. Abri hoje de manhã, às 9h, com a gerente do banco e um tabelião como testemunha. E o que tinha dentro? Ele me mostrou documentos com aquele cuidado de quem está revelando algo precioso. Ações de empresas que eu nem sabia que existiam. Petrobras, Ambev, Magazine Luiza, todas compradas há décadas. Títulos de previdência privada acumulados por 30 anos. CDBs de bancos sólidos. E uma carta final, lacrada com cera vermelha. Camila, minha querida e amada neta, se você está lendo isso,
Passou 1 ano desde minha partida. Espero sinceramente que tenha sido um ano de crescimento, de cura, de força, de reconstrução. Dentro deste cofre secreto que nem o Dr. Augusto sabia o valor total, há mais 1,2 milhão em ativos diversos que eu guardei secretamente ao longo de décadas. Investimentos que fiz aos poucos, escondido, guardado. Nem o banco sabia o valor real de tudo. Use como quiser, com sabedoria e consciência. Mas meu desejo mais profundo é que você ajude pessoas que precisam, da mesma forma generosa que ajudou a mim. O mundo precisa de mais gente como você. E uma última coisa, minha neta do coração. Se Ricardo mudou de verdade, se ele se tornou novamente o homem íntegro que eu criei, dá um presente especial para ele. Não dinheiro, não bens materiais, dá perdão verdadeiro. É o que ele mais precisa para se curar completamente. Eternamente sua e orgulhosa de você, vovó Helena, que te viu crescer e se tornar a mulher incrível que você é. Eu chorei ali, na frente do Dr. Augusto pela segunda vez, sem pudor, sem segurar nada. Chorei tudo que tinha guardado durante 1 ano inteiro. As lágrimas caíam no papel, borrando um pouco a tinta azul da caneta dela, e eu não conseguia parar. Ele me deu outra caixa de lenço. Esperou pacientemente em silêncio respeitoso, sem pressa. Hoje, 2 anos após a morte da vovó, eu vivo na casa dela que agora é minha. Tenho um relacionamento lentamente reconstruído com Ricardo. Não perfeito, cheio de altos e baixos, mas honesto, real. Ele conseguiu um emprego bom de gerente comercial em uma empresa de tecnologia, está namorando uma moça simples e genuína chamada Fernanda, professora de história como eu, que eu realmente gosto e que me trata com respeito verdadeiro. Jéssica. Ouvi dizer por terceiros que ela casou de novo há 6 meses, com um empresário que estava falido, mas ela não sabia na época. Parece que ela não aprendeu absolutamente nada. Mas não é mais problema meu. Ela não faz mais parte da minha vida. Eu aprendi muitas lições nesses 2 anos. Aprendi que família não é sobre sangue compartilhado. É sobre presença real. É sobre quem fica quando tudo desaba ao seu redor. É sobre quem te ama, não pelo que você tem, mas por quem você realmente é na essência. A vovó me ensinou isso e muito mais. Ela me deu muito mais do que dinheiro ou bens materiais. Ela me deu dignidade de volta quando eu tinha perdido. Me deu força para não aceitar migalhas de afeto. Me deu a lição poderosa de que silêncio não é fraqueza quando você está estrategicamente planejando o próximo passo. Tem dias que eu sinto falta dela de uma forma que dói fisicamente no peito. Eu olho para as orquídeas na varanda e quase ouço a voz dela cantando Chico Buarque enquanto regava. Eu passo pela cozinha e quase sinto o cheiro inconfundível do bolo de fubá dela saindo do forno, mas eu sei com certeza absoluta que ela está em paz, porque eu estou em paz, e essa é a maior e mais valiosa herança que alguém pode deixar. Hoje você ouviu minha história de como enfrentei a humilhação brutal da minha própria família e virei o jogo completamente. Se você já sentiu essa dor profunda e cortante de ser desvalorizado, diminuído, humilhado por quem deveria te amar incondicionalmente, saiba que eu te entendo de coração. Sei exatamente como é essa dor. E se você está passando por algo parecido neste momento, lembre-se sempre: documentar tudo não é ser paranoico ou exagerado, é ser inteligente e estratégico. Guarde mensagens, e-mails, gravações, prints, tudo. A verdade sempre vem à tona eventualmente, e quando vier, você vai querer ter provas concretas. Se essa história tocou você de alguma forma profunda, deixa aquele like agora. Cada like mostra para o YouTube que histórias reais de superação, de justiça, de dignidade recuperada realmente importam e merecem ser contadas. Se você quer mais relatos autênticos como esse, de gente real que não aceitou ser pisada e que encontrou justiça no final, mesmo quando parecia impossível, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E me conta sinceramente nos comentários: você acha que eu fui muito dura, muito cruel com meu irmão, ou você teria feito exatamente a mesma coisa no meu lugar? Tem gente na sua família que te desrespeitou, te humilhou, te magoou profundamente e você ainda não teve coragem de enfrentar? Compartilhe a sua história aqui embaixo nos comentários. Às vezes, só de escrever, de colocar em palavras, já é um primeiro passo importante para a cura, para colocar para fora aquilo que está te sufocando por dentro há tanto tempo.
Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa urgentemente ouvir que está tudo bem colocar limites firmes, mesmo que seja com família de sangue. Você pode estar salvando alguém, ajudando alguém a encontrar a força que precisa para dar o primeiro passo rumo à própria dignidade. No próximo vídeo, eu vou contar a história impactante de uma mulher que foi traída pelo marido com a melhor amiga dela e a vingança meticulosa que ela planejou silenciosamente por 3 longos anos até executar magistralmente no dia do casamento luxuoso da ex-amiga. Você não vai querer perder nem um segundo. Obrigada de coração por ter ficado até aqui, até o final. Sua presença, seu tempo, importa muito para mim. Até o próximo relato.